Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e esse é o segundo vídeo da nossa playlist que trata genericamente da gestão fiscal responsável na nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Nós vamos mostrar para você na tela agora o artigo 40, inciso 5, letra C. Vamos à leitura. Artigo 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte. Inciso 5. Atendimento aos princípios, letra C, da responsabilidade fiscal, mediante a comparação de despesa estimada com a prevista no orçamento. Como você verifica, esse dispositivo tem sido cumprido pela maior parte dos órgãos do Brasil. Ou seja, eu faço uma estimativa de preços e comparo com o orçamento e vejo se eu posso comprar. É a gestão fiscal responsável, inclusive, que ocorre nos lares brasileiros. Você só sai para fazer compra depois que você vê se tem disponibilidade financeira. A ideia do legislador aqui foi repetir e renovar o princípio da gestão fiscal responsável. O que nós temos agora de relevante é que, lá na contratação direta, nós vamos introduzir um conceito novo, o conceito de unidade gestora. O planejamento deve ser aferido na unidade gestora, mas o plano de contratações anual é do órgão como um todo. Então, eu tenho que fatiar e saber o que vai caber a cada uma das unidades gestoras. Por exemplo, agora na tela você vai verificar como foi tratada a contratação direta por valor, um tema que nós já tratamos em outro vídeo. É dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R$ 108.040,82 centavos no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Inciso 2, para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 centavos no caso de outros serviços e compras. Esses valores estão conforme o Decreto 10.922 de 2021. No parágrafo 1º, veja agora na tela. Para fins de aferição dos valores que atendam os limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, deverão ser observados o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Inciso 2, o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. O que existe aí? Unidade administrativa ou unidade gestora? O tema tem extrema relevância porque, como nós vamos dividir o orçamento por unidades gestoras, se o valor, agora por lei, é aferido por unidade gestora, significa que a maior parte das contratações vai ocorrer por contratação direta sem licitação. Tome, por exemplo, uma secretaria municipal que tenha 3 unidades gestoras. Secretaria de Saúde tem a unidade gestora relativa à atividade administrativa, outro relativa à manutenção de unidades hospitalares e a terceira relativa a pessoal. Se você tem 3 unidades gestoras, o limite vai ser aferido em cada uma delas. Ou seja, o órgão vai poder gastar, na verdade, só numa secretaria quase 3 vezes o limite da dispensa, porque é lei agora que a aferição seja por unidade gestora. Como o tema é complexo, certamente você vai ter dúvida. Então, nos próximos slides, eu vou mostrar a você como é tratada a questão da unidade gestora na legislação do direito financeiro. Eu vou passar rapidamente a leitura desses dispositivos e vou fazer isso na seguinte sequência. Decreto número 93.872, de 23 de dezembro de 1986. Nesse decreto nós vamos destacar a leitura de alguns artigos. O primeiro é o artigo 16, na tela com você. Revertem a dotação à importância da despesa anulada no exercício e os correspondentes recursos financeiros à conta do Tesouro Nacional, caso em que a unidade gestora poderá pleitear a recomposição do seu limite de saques. Quando a anulação ocorrer após o encerramento do exercício,
considerar-se-á a receita orçamentária do ano em que se efetivar. Artigo 26, parágrafo único. Exclusivamente para efeito de controle da programação financeira, a unidade gestora deverá estimar o prazo do vencimento da obrigação de pagamento objeto do empenho, tendo em vista o prazo fixado para o fornecimento de bens, execução da obra ou prestação do serviço e o normalmente utilizado para a liquidação da despesa. Nós vimos nesses dois artigos, no artigo 16 e no artigo 26, que reverte a dotação à despesa anulada. E depois vimos como a unidade gestora vai fazer o controle dessa despesa. Portanto, quem pode autorizar, quem tem rubrica própria, a unidade que tem a possibilidade de aplicar o orçamento, vai ter agora aquele limite que nós vimos, que está lá no artigo 75, incisos 1 e 2. Vou ler aqui rapidamente, exibir na tela para você agora o artigo 27 e o artigo 28 do mesmo decreto. Artigo 27. As despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual serão empenhadas em cada exercício financeiro pela parte a ser executada. Artigo 28. A redução ou cancelamento no exercício financeiro de compromisso que caracterizou o empenho implicará sua anulação parcial ou total, revertendo a importância correspondente à respectiva dotação, pela qual ficará automaticamente desonerado o limite de saques da unidade gestora. O que nós temos aqui? Nesse dispositivo nós temos, se você faz um contrato com vigência relacionada ao plano plurianual, por exemplo, contratação de material para uma escola. Nesse caso, você vai empenhar no exercício só a parcela que ocorre no exercício. A dúvida surge porque no artigo 8º da Lei 8666, que estará revogada no próximo ano, surge o dever de considerar o valor total do contrato. Mas ninguém empenha o que passa do exercício financeiro. Mesmo se você tiver um contrato só de 4 meses, dezembro, janeiro, fevereiro e março, nesse exercício você vai empenhar apenas a parcela referente a dezembro. Muito bem. Com isso, o conceito de unidade gestora é também ampliado pelo artigo 43, que estabelece quem vai fazer o empenho da despesa. Artigo 43 na tela com você. Artigo 43. A ordem de pagamento será dada em documento próprio, assinado pelo ordenador de despesa e pelo agente responsável pelo setor financeiro. Parágrafo 1º. A competência para autorizar o pagamento decorre da lei ou dos atos regimentais, podendo ser delegada. Parágrafo 2º. A descentralização de crédito e a fixação de limite de saques à unidade gestora importa mandato para ordenação do pagamento, observadas as normas legais pertinentes. O que você viu aí? A competência para realizar os pagamentos pode ser delegada. E se é uma unidade gestora, presume-se que já está delegada. Aquela autoridade que administra a unidade gestora é considerada delegatária do principal ordenador de despesas do órgão. A seguir, eu vou apenas exibir para vocês mais um documento sobre unidade gestora. É a portaria MPS 402 de 2008, e que vai ficar na descrição desse vídeo, e o conceito de unidade gestora dado pelo Senado Federal nas suas próprias normas, e o site do Tesouro. Na descrição desse vídeo você vai encontrar outros slides que eu não li agora. Fica para você como material de consulta. Além desse material, você tem o nosso livro, Manual do Ordenador de Despesas, da editora Fórum. É um verdadeiro beabá para quem está executando essa função, essa difícil função de ordenar despesas no Brasil. E também o nosso livro, Contratação Direta Sem Licitação, de acordo com a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Continue acompanhando os nossos trabalhos nas redes sociais e compartilhe esse vídeo.